Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. O meu nome é Wilker Dias e o único objetivo desse canal aqui é levar até você uma mensagem de fé, uma mensagem de direcionamento que possa trazer clareza e luz para a sua vida espiritual. Hoje eu quero trazer um tema voltado para você sobre alguns modelos de fé. A Bíblia traz vários exemplos de fé ao longo de toda a sua trajetória de Gênesis até Apocalipse. Quando Jesus passou pela terra e ele está fazendo seus sinais, grandes feitos e maravilhas em meio ao povo, ele chega a dizer algumas vezes, alguma pessoa chegava até ele, demonstrando um tipo de fé. Ele, através do poder e autoridade que Deus tinha concedido para ele, ele curava, fazia ali um milagre, e ele chegava a dizer: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu creio e acredito que existem modelos bíblicos de uma fé que agrada a Deus, de uma fé de uma pessoa que ativa a vontade de Deus. O que eu estou falando para você aqui não é baseado no que eu acho, mas baseado no que está escrito. Então, tem uma passagem que eu quero falar para você hoje a respeito de algo que Jesus fez, mas principalmente de alguém que foi até Jesus e de uma certa forma, explicou para Jesus no que estava baseada a fé dele. Por isso que eu quero te dizer aqui, antes de iniciar esse vídeo, existe uma fé, eu creio, que ativa o coração de Deus e a vontade de Deus sobre a sua vida. Vamos lá. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 5, vai contar a história entre Jesus e um centurião romano. Começa assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. A minha versão aqui é a versão NVI, tá? Então, olha só, um centurião. Quem era um centurião nos tempos de Jesus? Um oficial romano, que, como seu próprio nome ele diz centurião, é porque ele tinha aproximadamente 100 soldados abaixo dele, ou seja, sobre a sua autoridade. Ele chega até Jesus pedindo ajuda para Jesus. Então, se ele já chega para Jesus pedindo ajuda, é porque ele já acreditava que Jesus tinha poder para fazer aquilo que ele queria. Então, no versículo 7, a resposta de Jesus para ele. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Então, só aqui a gente já entende uma coisa. Jesus falando para ele: eu irei curá-lo, ou seja, eu vou fazer. Já está determinado. Já está declarado, eu vou lá e vou curá-lo. Versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Até aqui, a gente já entende o nível de fé desse centurião. Porque se ele foi até Jesus, dizendo que ele tinha ali um servo dele que estava doente, precisava de cura, só o fato dele ter ido até Jesus já demonstra uma fé. E Jesus, entendendo, já responde para ele: eu vou curá-lo. Só que aí ele chega a dizer: eu não sou digno que você entre dentro da minha casa. E ele vai responder para Jesus: então eu creio que se você disser somente uma palavra, meu servo será curado. Só que ele não para por aí. Ele vai explicar o porquê para Jesus que ele tem essa fé de acreditar que só uma palavra de Jesus vai resolver. Ele vai dizer assim, seguindo o versículo 9: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês, em verdade, a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aquele centurião, ele chega a explicar para Jesus no que estava baseada a sua fé. Então ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade, ou seja, eu tenho autoridade sobre os meus soldados. E eu entendo claramente que se eu falar para um vai, ele vai, porque é uma ordem que eu estou dando. Se eu disser a outro vem, ele também vai vir. Então eu entendo o que é autoridade, Jesus. É isso que ele está querendo dizer para Jesus. Então ele vai dizer, aqui, com as minhas palavras, ele está querendo dizer o seguinte: Jesus, eu sei o que é autoridade terrena, mas eu estou reconhecendo que o que você carrega, mestre, é espiritual. Jesus, eu estou dizendo para você, Jesus, que eu sei que se você me disser uma palavra, eu sei que ele vai ser curado, mas não porque está na minha cabeça algo, mas é porque eu entendo como que funcionam as coisas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, Jesus, eu reconheço que você tem autoridade para falar e os céus se movem e o mundo espiritual se move em meu favor.
Olha só o nível de fé em que as pessoas chegavam até Jesus para pedir a Jesus milagres por algo que eles estavam precisando. Porque lembrando aqui que o primeiro ponto para ativação de algo que só Deus pode fazer é uma necessidade. Aquele homem tinha, como várias pessoas que chegavam até Jesus tinham. Então, o objetivo aqui, daquele homem, é saber que ninguém podia fazer pelo servo dele naquele tempo o que só Jesus podia fazer, o Filho de Deus que estava na terra, e ele não ia perder essa possibilidade e essa oportunidade. Então, a forma com que ele chega até Jesus não só abre o coração de Jesus, mas é onde entra um ponto que eu gosto muito de dizer, e eu quero falar isso para você de todo o meu coração. Entra no nível de reconhecimento de quem Jesus é, do que ele pode fazer e principalmente do que Jesus carrega. Então, nesse ponto aqui, o coração de Jesus se abre totalmente para ele, porque Jesus não esperava que ele poderia trazer aquela explicação. Porque naquele momento Jesus falou assim, nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo no meio do meu povo, daqueles para quem eu vim para eles, porque eu vim para o povo de Israel, para os filhos de Israel, nem mesmo em Israel, para a terra que eu vim, para aqueles que são meus, eu vi uma pessoa com tanta fé assim no que eu posso fazer. E olha só a resposta de Jesus em seguida, versículo 11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Reparem nisso daqui, Jesus chega a dizer, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão nos primeiros lugares, eles se assentarão com Abraão, com Isaque e com Jacó. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo que a experiência que ele teve com aquele centurião revelou algo para Jesus muito forte, que o meu povo, a quem eu vim nessa terra, os filhos de Israel, não estão me reconhecendo. Eu vim para o meu povo, não estão tendo a mínima fé daquilo que eu posso fazer, o que eu vim fazer na terra e muito mais ainda, quem eu sou no meu Pai que está nos céus. Jesus chega a dizer isso e declara essa palavra no mundo espiritual. E como eu creio que o que Jesus disse é verdade absoluta, isso daqui nada mais é que Jesus está dizendo o seguinte, muitos virão de longe, muitos virão de várias nações, de países que não fazem parte de Israel, muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente e vão assentar nos primeiros lugares do reino. Os lugares do reino são aqueles lugares que Deus separou para aqueles que creem e acreditam em Cristo Jesus. Isso daqui serve para você que está vendo esse vídeo. Jesus está dizendo que se você tiver uma fé, assim como esse centurião teve, acreditar em Jesus, acima de todas as coisas em Jesus, na palavra que ele deixou para nós, que ele já disse, já está aqui, que essa palavra aqui tem poder sobre a minha e a sua vida, ele está dizendo que eu e você, que não nascemos na nação de Israel, que viemos do Oriente e do Ocidente, de nações totalmente distantes, vamos assentar junto com Abraão, junto com Isaque e junto com Jacó. É poderosa essa palavra ela é vida, ela é viva e ela é eficaz na minha e na sua vida. O que eu estou trazendo para você hoje de mensagem, algo que Deus colocou no meu coração para entregar aqui, neste dia, é algo que não só eu creio que move os céus, mas como move o coração de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Tome posse de quem Jesus é, nos céus e na terra, porque como a palavra do Senhor diz, Jesus é o nome que está acima de todo nome, tanto nos céus quanto na terra. Não existe nenhum nome maior do que o de Jesus. Não existe nenhum nome que tenha tanta autoridade como o nome de Jesus. Você pode pedir várias coisas sobre várias situações ou usando qualquer nome, mas nenhum nome tem poder e autoridade como o nome de Jesus. E Jesus diz para mim e para você aqui, que se nós crermos nele e acreditarmos muito mais naquilo que ele pode fazer e tem poder para fazer, eu e você vamos nos assentar no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, com aqueles grandes que Deus também levantou, com aqueles grandes que Deus também escolheu, com aqueles grandes que Deus também predestinou para fazer coisas grandiosas e maravilhosas e carregar projetos na terra. Eu não sei de onde que você veio, eu não sei a sua história, mas eu sei da minha história. E é a minha história que eu estou trazendo aqui para você. Por várias e várias vezes, eu acreditei, por mais que eu não entendesse no início da caminhada, quem Jesus era, o que ele tinha poder para fazer, eu fui descobrindo no caminho. Eu fui indo até onde as pessoas certas, as pessoas que pregavam o evangelho, as pessoas que eu creio e acreditava que tinham muito poder nas palavras e fui até elas. Pedir uma oração, pedir às vezes uma palavra de direção,
Fui até elas porque eu acreditava que foi Deus quem havia levantado e quem levantou elas, e elas poderiam ser usadas por Deus na minha vida. Então, por muitas vezes eu saí de lugares onde eu estava, que poderia muito bem estar no conforto do meu lar, no conforto da minha casa, assistindo uma televisão, mas não, eu saía dali e ia de encontro ao que eu creio e acredito que Deus tem para a minha vida. Fui atrás das pessoas que Deus levantou e que tinha uma palavra de fé para a minha vida. Lembre-se que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Os dias de hoje, homens de Deus, servos de Deus, pessoas que Deus levantou nessa terra, também carregam o mesmo Espírito, porque assim como a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus disse, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso é muito forte, é muito poderoso. O Espírito de Deus ele está acessível a todos nós. E quando nós caminhamos debaixo da palavra, sob a orientação da palavra, buscando praticar a palavra, o que isso indica, o que isso nos direciona? De que não importa o seu passado, não importa a sua história, mas o que importa é o seu futuro. Porque Deus já enviou o seu Filho na cruz, morreu, ressuscitou por mim e por você, para poder nos lavar e nos remir do sangue, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nos lavar dos nossos pecados, para que agora, através da imperfeição humana, nós podemos, através da perfeição de Cristo Jesus, recebermos o perdão eterno e seguirmos em direção à eternidade. Mas o principal, caminhando nessa terra, debaixo da palavra de Deus, que é poderosa, que tem poder para destruir, para quebrar fortalezas, impedimentos, obstáculos no nosso caminho. Nos conceder uma graça que ninguém mais pode nos dar a não ser Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação divina, segundo a Bíblia, não vem por obras, não vem por merecimento, porque nenhum de nós merece. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus, mas por uma graça que só pode vir através de Jesus. E essa graça vem por intermédio, por meio de arrependimento. É o Evangelho da graça, é o Evangelho de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Tome posse dessa palavra nesse dia. Tome posse dessa palavra nessa manhã que eu estou trazendo para você. Jesus tem poder aqui, escrito, na palavra dele, mas pode usar alguém no seu caminho para não só te dar uma direção, mas se for da vontade de Deus, liberar uma palavra de autoridade sobre a sua vida e o seu caminho muda, a sua história muda, um novo destino é traçado. E esse destino agora é de bem e não de mal. Esse destino agora não só vai ajudar você a romper, mas vai ajudar com que várias pessoas que vão cruzar com o seu caminho, que vão passar pela sua vida, que vão cruzar com a sua história, que vão se receber da mesma coisa que você recebeu de Deus, uma transformação, uma cura e um milagre divino para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Tá bom? Eu desejo a você muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Que você tenha nessa terra uma vida e uma vida em abundância, porque foi promessa de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Portanto, que toda a escassez espiritual seja repreendida e removida da sua vida na autoridade do nome que está acima de todo nome nos céus e na terra, que é o nome de Jesus. Deus te abençoe e te prospere poderosamente e grandiosamente nessa terra, em nome de Jesus.